TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Os nossos canais já estão aparecendo aí na tela. Nosso celular, o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167, é a forma mais fácil de você entrar em contato conosco. E tem também o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Mas é claro, o WhatsApp é a forma mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. Viu alguma situação, fez foto, tirou vídeo, manda pra gente. Hoje em Petrópolis, os rodoviários da Turp continuam a greve, a paralisação pelo segundo dia seguido na cidade de Petrópolis. Já já a gente traz mais informações, mas neste momento você que precisa das linhas da Turp para ir para o trabalho, para se deslocar, nesse momento não há linhas da Turp circulando pelas ruas de Petrópolis. Já já a gente traz mais informações. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu completamente fechado, nublado. Essas são imagens feitas hoje pela manhã e, como você pode ver, tinha uma chuvinha fina, uma garoinha bem fininha, mas está aí tudo fechado, nublado. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 19 de maio. MEC convoca candidatos da lista de espera do FIES. Você vai ver também que Secretaria de Estado de Saúde alerta para fake news sobre vacina da gripe. Paralisação dos rodoviários da Turp continua pelo segundo dia seguido em Petrópolis. Os funcionários da empresa seguem de braços cruzados nesta terça-feira, afetando a circulação dos ônibus nas linhas atendidas pela empresa. Você vai ver ainda, balcão de empregos em Petrópolis oferece quase 100 vagas esta semana. E mais, Banco de Sangue de Petrópolis realiza ação em parceria com a Nação Rubro-Negra. Agora, no Correio Serrano, na TV. A gente começa essa edição falando, então, vamos ver o que é destaque no nosso jornal, no nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelo nosso site, nas redes sociais, nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos ver o que é destaque. Então, no Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, vamos para a primeira página. Lá na linha vermelha diz o seguinte: titular da Cefaz do Rio deveria ficar impedido de decidir sobre os casos que envolvem seus antigos clientes. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na primeira página, a TCU apura suspeita de infiltração do PCC em São Paulo. E Ruas recebe a medalha Pedro Ernesto, também é destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E a gente tem o texto legenda aqui falando da convocação do Neymar. Pois é, Neymar foi convocado, tinha uma torcida grande. Assim, divide opiniões, na verdade, né? Uma parte da população queria que ele fosse convocado, outra parte não queria que ele fosse convocado, mas no final das contas, Ancelotti convoca Neymar e joias para a Copa do Mundo. Inclusive, tem um petropolitano também nessa convocação. Mas vamos agora para a nossa página 15. Vamos para o Petropolitano ver o que é destaque por lá e, é claro, a gente tem que falar que o destaque de lá, rodoviários da Turp realizam nova paralisação. Pode jogar o jornal na tela cheia, porque olha só, gente,
O documento obtido pelo Correio previa promessa de pagamento. Pois é, os rodoviários da Turp realizaram ontem e realizam hoje nova paralisação por falta de pagamento. Pois é, e a gente também tem uma reportagem, mas pode deixar essa página, pode deixar a página 15 ali, porque olha só, gente, a paralisação dos rodoviários da Turp continua pelo segundo dia seguido em Petrópolis. Os funcionários da empresa seguem de braços cruzados hoje, terça-feira, afetando a circulação dos ônibus nas linhas atendidas. Ontem, nós fomos às ruas ver como a paralisação dos rodoviários da Turp afetou quem depende do serviço para trabalhar, estudar e realizar outras atividades. Vamos rodar essa reportagem agora. Segundo a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, a paralisação dos rodoviários da Turp em Petrópolis aconteceu de forma antecipada e sem aviso prévio de 72 horas. O órgão informou que vinha acompanhando as negociações entre trabalhadores e a empresa para tentar evitar a interrupção do serviço. Totalmente prejudicado, tem que chegar no fórum 11 horas. Aí chega lá depois das 11 e o juiz não vai acreditar que o cara perdeu o ônibus. Me pegou de surpresa ainda, porque eu tinha que levar meu filho para a creche, cheguei atrasada, e aí eu tive que chamar um Uber. Não vou poder ir em casa pegar minha filha, porque não tem ônibus, não tem como eu trazer ela para a escola. Porque eles falaram que ia ser amanhã, 0 horas. Hoje, quando a gente levantou para trabalhar, já não tinha mais ônibus. Entendeu? Eles não avisaram nada. Em 2026, somente entre abril e maio, já foram contabilizadas 4 paralisações dos serviços da Turp. Já em 2025, foram registradas 4 paralisações por conta de atraso nos pagamentos dos rodoviários, 2 em junho e 1 em julho e setembro. O Sindicato das Empresas em Transportes Rodoviários de Petrópolis havia comunicado o estado de greve e informou que a paralisação poderia ter início a partir do primeiro minuto desta terça-feira, dia 19 de maio, caso o pagamento do Vale Alimentação não fosse regularizado pela empresa. De acordo com o sindicato, a decisão foi tomada devido ao descumprimento de obrigações trabalhistas, situação que, segundo a entidade, vem causando insegurança e prejuízos aos trabalhadores e às famílias. Em nota, a Turp informou que os salários, adiantamentos e parcelamentos do FGTS estão em dia e reconheceu um atraso no pagamento do Vale Alimentação. A empresa afirmou ainda que foi surpreendida pela paralisação iniciada durante a madrugada desta segunda-feira. Em meio a essa situação, quem sofre com a incerteza em relação ao transporte público é a população. Horrível, não sei que hora que vai ter, não sei que hora que eles vão voltar. Aí tô aqui esperando, não sei se eu pego carangola, se eu pego Uber. Eu preciso do ônibus, vai pagar um táxi vai me cobrar um preço danado. Então tá me fazendo falta. Para mim não, para a população. Então, primeiro vamos falar da situação de ontem. Em nota divulgada ontem pela manhã, ali 9h20 da manhã, o Sindicato dos Trabalhadores, os representantes da entidade se dirigiram ao local da mobilização com o objetivo de compreender as motivações apresentadas pelos trabalhadores. Já a Turp, ontem ainda já tinha convocado e continua convocando todos os rodoviários a retomarem os postos de trabalho. Caso contrário, eles estariam sujeitos às devidas sanções legais. No fim do dia de ontem, a Turp, em nota, informou que 100% dos valores referentes ao Vale Alimentação foram devidamente quitados. Os saldos seriam disponibilizados para os rodoviários até o primeiro horário da manhã de hoje. A Turp Transporte também comunicou que os rodoviários que estão na liderança desse movimento ilegal, estimulando a paralisação e incentivando o descumprimento dos prazos estabelecidos nas leis trabalhistas e no próprio acordo assinado, serão demitidos. Foi o que a Turp informou ontem. E aí, hoje pela manhã, a Turp já informou uma nova nota
falando o seguinte, vou pegar aqui para vocês o que foi informado pela Turp hoje de manhã, mas ao longo do nosso jornal a gente passa todas as informações do que está acontecendo. O nosso repórter Gabriel Toledo está já apurando toda a situação e já já ele entra aqui no nosso jornal também. Mas só para contextualizar, a Turp enviou uma nova nota agora pela manhã, 6h50 da manhã, informando que, embora faça convocações de retomada imediata dos rodoviários aos postos de trabalho, pessoas que já não trabalham mais na empresa continuam hostilizando os profissionais contratados, intimidando o retorno segundo da operação. É o que diz a Turp Transporte, ok? Então, por esse motivo, a paralisação continua hoje, terça-feira. E a Turp também informou que está pedindo auxílio de força policial para que qualquer pessoa que esteja promovendo desordem e impedindo a retomada do serviço de transporte público essencial para a sociedade ocorra de forma segura. Então, a Turp pediu auxílio de força policial para tirar da garagem os ônibus e voltar com o serviço, mas até o momento essa paralisação na cidade de Petrópolis continua. Pois é. Vamos voltar lá para o nosso impresso? Então, como eu falei para vocês, já já o nosso repórter Gabriel Toledo vai trazer todas as informações. Ele está na rua nesse momento e já já ele vai trazer todas as informações para a gente sobre essa questão. Mas nesse momento não há ônibus da Turp circulando pela cidade. Vamos voltar para o nosso impresso ainda ali na página 15. Vamos ali nas Petropolitanas, porque lá fala o seguinte: comerciantes e moradores alegam insegurança no centro. Esse é o segundo caso registrado esse ano. Caso de quê, Roberta? Ontem, uma mulher em situação de rua foi morta por outra pessoa também em situação de rua. Então eu vou ler um trechinho aqui. A morte de uma mulher em situação de rua que ocorreu na noite de domingo, após ser esfaqueada na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis, expõe o medo dos que convivem ali, naquele redor. O sentimento de insegurança está presente nos relatos da população após um aumento de casos de violência no centro histórico, principalmente nessa região. Outra morte por facada que aconteceu em fevereiro, também em um domingo, em outro ponto próximo ali da praça, no terminal rodoviário do centro, envolvendo 2 homens, também em situação de rua, levantou o debate sobre se Petrópolis é realmente segura, como aponta o anuário 2025 da plataforma MySide, que considerou o município o mais seguro do estado do Rio. Pois é. E realmente quem passa por ali, quem convive ali, está com medo. Não só por esse caso dessa mulher que foi, infelizmente, foi tirada a vida dela com facadas, mas quem passa ali a pé no dia a dia fica com medo. Muitas pessoas morando na rua ali. E a gente pergunta, cadê a Prefeitura de Petrópolis? Cadê a Secretaria de Assistência Social? Que tem que dar assistência a esses moradores de rua. Eu sei que é difícil, muitos deles, eles não querem ir para o abrigo ou para alguma instituição apropriada, mas tem que ir lá, tem que conversar, perguntar de onde você é, perguntar se tem família, entrar em contato com a família da cidade. Caso tenha família, entre em contato para essa família receber, porque muitas vezes a família nem sabe que essa pessoa está nessa situação. Muitas vezes essa pessoa, ela tem vícios e aí acaba ficando na rua por conta dos vícios. Mas o que acontece hoje nas ruas de Petrópolis é lamentável. Muitas pessoas, aqui mesmo, perto da TV, eu não sei nem como os comerciantes eles conseguem abrir as portas para trabalhar, porque eles montam ali o seu esquema para dormir e ali, infelizmente, eles fazem as suas necessidades, fica com um mau cheiro.
E você passa ali pela manhã, eles estão dormindo na calçada. É uma situação assim degradante para um ser humano. E cadê a Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria de Assistência Social para trabalhar em cima, trabalhar com essas pessoas, trabalhar com outras entidades? Porque o lugar da pessoa não é nas ruas. Será que essa pessoa tem condições de trabalhar? Vamos arrumar um trabalho para essa pessoa. Então, é muito complicado hoje a situação que Petrópolis vive em relação às pessoas em situação de rua, aos moradores de rua, principalmente nessa área perto aqui da antiga rodoviária, exatamente nesse ponto aqui da Praça Inconfidência e aqui nos arredores, porque as pessoas elas dormem nas calçadas e realmente é uma situação muito degradante para essas pessoas. E aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Assistência Social para trabalhar nisso? Na nossa página 16, lá no Serrano, fala de Três Rios, ajustes nas contas para pagamento de auxílio. Câmara de Três Rios realiza remanejamento de R$810 mil. Então, só um trechinho aqui para você saber do que se trata. A Câmara Municipal de Três Rios publicou um ato autorizando a abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento do próprio Poder Legislativo. A medida remaneja R$810 mil já existentes para reforçar despesas com indenizações, restituições e contratação de serviços de terceiros. Isso você vê aqui na nossa página 16, ali no Correio Serrano. Terê lança a pedra fundamental da construção da capela. Pois é. Está aqui na nossa página 16 e onde você encontra essas e outras notícias. Lembrando, nosso jornal impresso aqui na nossa região apenas R$2 e você pode conferir todas essas notícias no nosso site, nas redes sociais, você fica bem informado. Vamos agora falar mais no âmbito nacional, porque o mercado de trabalho brasileiro registrou mais uma queda no desemprego de longa duração. Segundo o IBGE, o número de pessoas que procuram emprego há 2 anos ou mais é o menor desde o início da série histórica em 2012. Vamos ver. No primeiro trimestre de 2026, cerca de 1.890.000 pessoas estavam em busca de uma vaga há pelo menos 2 anos. O número representa uma queda de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado mostra um mercado de trabalho mais dinâmico, com as pessoas levando menos tempo para conseguir uma nova ocupação. O recorde de desemprego de longa duração foi registrado em 2021, durante a pandemia, quando 3.500.000 brasileiros estavam nessa situação. A pesquisa também mostra queda no número de pessoas que procuram emprego há mais de 1 mês e menos de 2 anos. A única faixa que ainda não tem recorde de baixa é a de quem está há menos de 1 mês em busca de uma vaga. Segundo o IBGE, o aumento do trabalho por conta própria também ajuda a explicar a redução do desemprego mais longo. Atualmente, o Brasil tem 25.900.000 trabalhadores autônomos, o que representa mais de 1/4 da população ocupada. E a Firjan Senai está com inscrições abertas para 3.800 vagas de graça em cursos técnicos de nível médio em todo o estado do Rio. As oportunidades são para as áreas como tecnologia de informação, segurança do trabalho, eletrotécnica, mecânica industrial, refrigeração e climatização. Tá vendo? Quem está em busca aí, olha, de se profissionalizar, vale a pena. As aulas começam no dia 27 de julho e serão oferecidas em 24 unidades da Firjan Senai, incluindo Petrópolis, Nova Friburgo, Campos, Macaé, Volta Redonda, Niterói e municípios da região metropolitana. Os cursos terão aulas presenciais com 20% da carga horária em ensino à distância, no modelo de autoestudo pelo ambiente virtual de aprendizagem. As turmas serão oferecidas nos turnos da manhã, tarde e noite, de acordo com a disponibilidade de cada unidade. Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição pela internet até o dia 12 de junho ou antes disso, caso o limite de inscritos seja atingido. Após a inscrição online, o candidato deve comparecer à unidade escolhida em até 48 horas com a documentação exigida. Os interessados também precisam atender aos pré-requisitos de idade, escolaridade e renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
A prova de seleção está marcada para o dia 20 de junho e terá questões de língua portuguesa e matemática. Vale destacar que não há cobrança de taxa de inscrição nem de matrícula. Além da formação técnica, os alunos terão acesso ao escritório de carreira da Firjan-Senai SESI, que conecta os estudantes a oportunidades de emprego na indústria, com mentorias, workshops e sistema de encaminhamento para vagas. Pois é, então, se você está em busca de trabalho, aqui em Petrópolis, a Prefeitura está com 96 vagas de emprego abertas no balcão de empregos nesta semana. As oportunidades ficam disponíveis até sexta-feira e os candidatos podem cadastrar o currículo pelo site da Prefeitura. Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de cafeteria, auxiliar administrativo e assistente contábil. O balcão também oferece vagas que não exigem experiência, como advogado, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais e estofador de imóveis. Os interessados devem fazer o cadastro do currículo no site da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br até sexta-feira, dia 22 de maio. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já, principalmente com mais informações da paralisação dos rodoviários da TURP pelo segundo dia seguido em Petrópolis. Não saia daí porque a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade.
É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que tem muita desinformação nas redes sociais. Cuidado! A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, por exemplo, faz um alerta sobre fake news envolvendo a vacina da gripe. Pois é, a Secretaria reforça que o imunizante é seguro, especialmente para os idosos que estão entre os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. Antes da população compartilhar qualquer informação, principalmente sobre vacina, é importante que procure as páginas oficiais do município, do estado e do governo federal para que identifique a veracidade daquela informação. A cada nova campanha de vacinação contra a gripe, um velho problema reaparece com força nas redes sociais: a desinformação. Vídeos e mensagens que circulam nas redes sociais têm espalhado informações falsas, sugerindo, sem qualquer comprovação científica, que a vacina da influenza poderia estar associada à morte de idosos. A gente tem recebido muitos vídeos, muitas mensagens no WhatsApp, né, dos municípios, da população em geral. A gente vê essa propagação de informações falando sobre a vacina contra a influenza, associando com óbitos de idosos. E aí a gente vem aqui hoje para justificar todos esses pontos que essas mensagens elas vêm trazendo. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro faz um alerta para que a população tenha cuidado com as notícias falsas. A vacina ela é segura, é feito todo um processo para qualificar essa vacina, para que a gente possa garantir a segurança dessa vacina e a gente consiga proteger a população. A Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 28 de março nas regiões do Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, período estratégico para proteger a população antes do aumento da circulação do vírus. No estado do Rio de Janeiro, o foco está especialmente nos idosos, grupo mais vulnerável às complicações da doença. A estratégia de vacinação contra a influenza, ela iniciou em março, né, e aí ela tem continuidade por todo o ano. Porém, a gente reforça a importância de você, idoso, de se vacinar o quanto antes, principalmente nesse período que a gente entra no período que tem um aumento no número de casos. A Secretaria esclarece que as reações mais comuns após a vacinação são leves e passageiras, como dor no local da aplicação, febre baixa, mal-estar e dores no corpo. Os eventos que a gente espera, né, aqueles eventos que são mais comuns, em geral são eventos leves, os eventos graves eles são raríssimos. Até o momento, o Estado registrou 299 notificações de eventos adversos após a vacinação contra a influenza em 2026. A maioria dos casos foi considerado leve. Houve 2 registros de óbito, mas ambos foram investigados e descartados como relacionados à vacina. Aquele grupo que não pode se vacinar, que é contraindicado, é aquele grupo que ele já apresentou em algum momento uma reação grave, né, anafilaxia, uma reação com a vacina da influenza ou algum dos componentes que tenha na vacina da influenza. Então, esse grupo ele não pode ser vacinado. Por muito tempo, né, também esse cenário de que pessoas que tinham alergia ao ovo, à proteína do ovo, não poderiam se vacinar.
Hoje a gente já recomenda que se faça a vacinação. A Secretaria de Estado de Saúde alerta que o maior risco está na falta de vacinação. A influenza pode causar complicações respiratórias graves, levar à internação e até à morte, principalmente entre os idosos. Com complicações como internação, como óbito, né? É um público que está mais suscetível a algumas doenças crônicas, que caso a pessoa adoeça, tenha influenza, pode ter também um agravamento por conta já dessas comorbidades que elas já tenham. Então a gente reforça a vacinação, principalmente nesse público, idosos, gestantes e crianças. A orientação é que a população busque informações em fontes oficiais e evite compartilhar conteúdos falsos que podem comprometer a adesão à vacinação e colocar vidas em risco. Aquelas mensagens que têm um caráter muito alarmista, né, que a gente recebe no WhatsApp e tem um caráter de chamar mesmo a atenção no sentido negativo, ela precisa ser olhada com atenção e a gente identificar, a gente tentar procurar a veracidade ou não daquele relato. E o governo do estado do Rio fechou um acordo com a Petrobras e com a concessionária Naturgy para reduzir o preço do gás veicular, natural veicular, o GNV. A estimativa é de que a redução chegue a 6,5% e beneficie cerca de 1,5 milhão de motoristas fluminenses. Segundo o governo do estado, o acordo também prevê a redução no preço de gás de cozinha e do gás fornecido às indústrias. A expectativa é de que o gás industrial tenha queda de 6%, enquanto o gás residencial possa ficar 2,5% mais barato. O percentual exato da redução ainda será definido pela Naturgy, com base em cálculos técnicos que serão apresentados à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Argenesa. Somente após a validação dos valores, a nova tarifa poderá entrar em vigor. O governo informou que o aditivo do contrato foi homologado na última quinta-feira e deve ser publicado no Diário Oficial na próxima semana. Vale lembrar que o Rio de Janeiro é o principal mercado de GNV do país e, em 2025, respondeu por mais de 76% da produção nacional de gás natural, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. A redução no preço do gás ocorre em meio à alta internacional dos derivados de petróleo, impactados pela guerra no Irã e pela crise logística no Estreito de Hormuz. Mesmo assim, o GNV ficou fora dos aumentos registrados no mês de abril, segundo o IBGE. E a expectativa do mercado financeiro para inflação e juros subiu na comparação com a semana passada. As projeções relacionadas a câmbio e economia se mantiveram estáveis, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. De acordo com o levantamento, a previsão do mercado é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial de inflação do país, feche 2026 em 4,92%. É a 10ª semana consecutiva com previsão de alta inflacionária. Na semana passada, o mercado projetava o índice ligeiramente menor, de 4,91%. E 4 semanas atrás, a inflação projetada para 2026 estava em 4,8%. Para os anos subsequentes, as projeções de inflação são de 4% em 2027 e de 3,65% em 2028. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a inflação no Brasil desacelerou em abril, fechando o mês em 0,67%, pressionada pelos preços de alimentos e bebidas. Estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação no Brasil é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, o limite inferior é de 1,5% e superior de 4,5%. Para alcançar essa meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 14,5% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O Boletim Focus também aumentou 0,25 ponto percentual as projeções para a Selic ao final do ano, passando de 13% projetados nos meses anteriores para 13,25%. Já para 2027 e 2028, a previsão é de que a Selic feche em 11,25% e 10%, respectivamente. As previsões do mercado financeiro para a economia e para o dólar ficaram estáveis na comparação com a semana passada.
O mercado financeiro projeta uma cotação de R$ 5,20 para a moeda estadunidense ao final de 2026 e para 2027 a projeção é que o dólar feche o ano em R$ 5,27 e em 2028 a R$ 5,34. Em relação à economia, o Boletim Focus mantém a mesma previsão há 3 semanas, de que o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país, feche 2026 com crescimento de 1,85%. Já para 2027 e 2028, as expectativas são que o PIB seja de 1,77% e 2%, respectivamente. E o Ministério da Educação começou a convocar os candidatos da lista de espera para as vagas remanescentes do FIES do primeiro semestre de 2026. O prazo para as convocações segue até o dia 29 de maio. A consulta dos candidatos pré-selecionados pode ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com o login da plataforma gov.br. O MEC orienta que os estudantes acompanhem o sistema diariamente, já que o prazo para a validação das informações é curto após a convocação. O FIES financia cursos de graduação presenciais em faculdades privadas com avaliação positiva do Ministério da Educação. A classificação dos candidatos segue a ordem das notas do Enem, prioriza estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo programa. Após a pré-seleção, o estudante deve validar as informações apresentadas durante a inscrição junto à comissão da faculdade onde foi selecionado. A documentação pode ser entregue em formato físico ou digital, conforme definido pela instituição de ensino. Depois da etapa na faculdade, os dados também precisam ser validados pelo banco responsável pelo financiamento. O prazo para essa etapa é de até 10 dias contados a partir do 3º dia útil após a validação da inscrição. No caso do FIES Social, os estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa não precisam comprovar renda junto à instituição de ensino. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, a gente já tem todas as informações sobre essa nova paralisação dos ônibus da Turp em Petrópolis. E a gente já volta trazendo o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ali na Paulo Barbosa e vai nos passar todas as informações sobre esse segundo dia de paralisação aqui em Petrópolis. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais.
Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e começamos esse bloco falando, é claro, da paralisação dos rodoviários da TURP em Petrópolis. Essa paralisação segue aí, entrou no segundo dia seguido, ontem e hoje. Nesse momento, não há ônibus da TURP circulando em Petrópolis. Eu agora converso ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Como vocês veem aí, ele está na rua Paulo Barbosa e traz todas as informações. Bom dia, Toledo. Muita gente aí nos pontos de ônibus? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo e acompanhando, mais um dia de paralisação dos rodoviários da TURP aqui na cidade de Petrópolis. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da movimentação. Tem algumas pessoas aqui no ponto ainda, mas nesse momento eu imagino que as pessoas já estão um pouco mais cientes de toda essa situação aqui da cidade envolvendo a empresa TURP. Que a gente procurou a empresa agora há pouco, no início da manhã, e a empresa informou a TURP que, embora faça as convocações da retomada imediata dos rodoviários aos postos de trabalho, as pessoas que já não trabalham mais na empresa continuam hostilizando os profissionais contratados, intimidando o retorno seguro da operação. E por esse motivo a paralisação continua nesta terça-feira. Isso em uma nota encaminhada por volta de 6h50 da manhã pelo Sindicato das Empresas em Transportes Rodoviários de Petrópolis e Transpetro, por meio da empresa TURP. A nota também ressaltou que a empresa está pedindo auxílio da Força Policial para que qualquer pessoa que esteja promovendo desordem, impedindo a retomada do serviço do transporte público essencial, seja ocorra de forma segura. E a nota ainda ressaltou que a empresa destacou, na verdade, que todos os pagamentos estão devidamente quitados e as negociações do FGTS estão em andamento também, sem qualquer motivo para a continuidade da paralisação. Isso também na nota encaminhada pelo CETRANSPETRO. A gente entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários daqui de Petrópolis, também com a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. E, Roberta, vale destacar que a nossa equipe teve acesso a um documento do sindicato que ele diz que, na verdade, esse documento obtido pela nossa equipe que foi assinado no dia 27 de abril durante uma reunião também proposta pelo Sindicato dos Rodoviários após a paralisação do dia 22 de abril, que por conta dessas pendências trabalhistas, entre os compromissos assumidos pela empresa, estava o pagamento regular dos salários no 5º dia útil, do cartão alimentação no dia 15, do adiantamento no dia 20 e do benefício dirigir e cobrar no dia 30 de cada mês. O acordo também prevê a regularização de férias atrasadas, consignados, repasses de pensão e FGTS, além da apresentação mensal do comprovante de pagamento ao sindicato. E outro trecho desse documento
estabelecia que, caso esses pagamentos não fossem efetuados nas datas previstas, o sindicato poderia decretar o estado de greve no dia seguinte ao vencimento. Em contrapartida, os trabalhadores concordaram em encerrar a paralisação naquele mesmo dia 22 de abril. E, Roberta, vale destacar aqui que a gente segue acompanhando toda essa situação do transporte público aqui na cidade e mais atualizações, é claro, ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. Pois é, gente, essa é a situação hoje atual de Petrópolis, sem linhas da TURP circulando na cidade, sem os ônibus e, é claro, prejudicando a população, mas os rodoviários estão aí reivindicando seus direitos salariais. Vamos trocar aqui de câmera e vamos continuar porque a gente fala de um tópico que requer muita atenção e participação da população petropolitana. Os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa se encontram em estágio crítico e a cidade está correndo risco de registrar falta de sangue. Nesse momento complicado, a instituição está promovendo uma ação em parceria com a torcida Nação Rubro-Negra, com presente especial para os doadores. A queda nas temperaturas tem impactado diretamente a doação de sangue em Petrópolis, reduzindo a presença de voluntários e aumentando a preocupação com o abastecimento das bolsas de sangue. Neste momento, os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa se encontram em níveis criticamente baixos. Os estoques de sangue da nossa cidade estão em situação crítica. Nós precisamos com urgência da ajuda de todos vocês para continuarmos a salvar vidas. Muitas pessoas hoje dependem de uma bolsa de sangue para continuarem o seu tratamento e continuarem vivas. Nesse momento preocupante, o Banco de Sangue da Cidade Imperial deu início a mais uma edição das campanhas temáticas com torcidas de futebol, desta vez convocando a torcida do Flamengo. Com o lema Nação Rubro-Negra chegou a hora de entrar em campo por uma causa maior, a ação acontece até o dia 31 de maio e busca mobilizar torcedores e a comunidade em geral para reforçar os estoques de sangue. Todas as pessoas que vierem doar sangue vão ganhar essa sacochila personalizada do Flamengo e vão concorrer ao sorteio dessa camisa. Para doar, basta comparecer à unidade do Banco de Sangue Santa Teresa, localizada na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, e o atendimento lá acontece diariamente, das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite, inclusive aos finais de semana. O Banco de Sangue reforça que todos os tipos sanguíneos são necessários e bem-vindos neste momento. Então venha ao Banco de Sangue, doe, faça a sua doação, salve uma vida, faça homenagem para o seu time e ganhe um brinde. Nós estamos aguardando você e nós precisamos muito de vocês. E o 38º Batalhão de Polícia Militar intensificou o combate ao tráfico de drogas nas cidades de Três Rios e Paraíba do Sul durante o último fim de semana. As ações aconteceram em diferentes bairros das cidades e resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, veículos e materiais usados pelo tráfico. Na ocasião, 4 homens foram presos em flagrante e 4 adolescentes apreendidos. Na primeira ocorrência, registrada na noite da última sexta-feira, denúncias levaram os agentes da Polícia Militar à Rua Direita. No local, eles prenderam um homem de 25 anos suspeito de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 206 pedras de crack, 5 porções de cocaína e 145 unidades de maconha, além de um celular e R$ 51 em espécie. O suspeito foi autuado em flagrante e levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Já na manhã seguinte, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, batizada de Operação Fim da Linha, cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Isabel. Durante as buscas, os agentes encontraram drogas, uma máquina de cartão, 1.000 pinos vazios usados para indolação e 2 motos irregulares, sendo uma com registro de roubo. Na ocasião, um suspeito também foi conduzido para a delegacia. Já na tarde de sábado, no bairro Habitat Novo, após informações repassadas às equipes, policiais apreenderam 64 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 7 unidades de
maconha escondidas em uma servidão usada como ponto de armazenamento do tráfico. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram ao perceber a chegada dos agentes. Todo o material foi encaminhado para a perícia na 108ª Delegacia de Polícia. Já em Paraíba do Sul, outras 2 operações realizadas no bairro Amapá pelo 38º Batalhão com o apoio da Polícia Civil resultaram na prisão de 3 homens e na apreensão de 4 adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante as buscas, os agentes encontraram armas, munições, drogas, dinheiro e materiais utilizados na indolação de entorpecentes. Entre os itens encontrados estão cocaína, skunk, maconha, ice, frascos de lança-perfume e revólveres. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, a área do 38º Batalhão registrou 292 apreensões de drogas entre janeiro e março desse ano. O número representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 272 ocorrências. Esses dados evidenciam o avanço do tráfico de drogas na região e reforçam os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate à criminalidade. E uma denúncia feita ao programa Linha Verde levou policiais militares do Comando de Polícia Ambiental até o bairro Albuquerque, em Teresópolis, onde foi identificado um descarte irregular de resíduos de construção civil próximo a um córrego. Segundo agentes do Batalhão de Polícia Ambiental, a fiscalização aconteceu na Estrada do Suspiro. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de resíduos de construção civil, às margens de um córrego de água limpa. De acordo com a equipe, não havia responsáveis pela área, máquinas trabalhando ou qualquer placa indicando licenciamento ambiental. A ação começou após uma denúncia anônima feita ao Linha Verde, que é um programa do Disque Denúncia voltado para questões ambientais. O caso foi registrado na 107ª Delegacia de Polícia e será investigado com base na Lei de Crimes Ambientais. Dados do Linha Verde mostram um aumento nas denúncias ambientais em Teresópolis em 2026. Entre janeiro e maio de 2025, foram registradas 137 denúncias. No mesmo período desse ano, o número subiu para 155 ocorrências. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones do Disque Denúncia, no DDD 21, número 2253 1177, e para o número 0300 253 1177, pelo aplicativo oficial ou pelo site da instituição em www.disquedenuncia.org.br. Pois é, vocês já viram que aqui em Petrópolis, por exemplo, teve mudança no tempo. E com a chegada do frio, casos de gripes e resfriados crescem, o que reforça os cuidados com a saúde e alimentação. Inclusive, por exemplo, na última terça-feira, dia 12 de maio, Petrópolis marcou mínima de 4,4 graus Celsius, a menor temperatura do ano registrada aqui na cidade imperial até o momento. Vamos conferir. No período entre o outono e o inverno, acontece a inversão térmica, quando o ar frio desce e retém poeira, vírus e bactérias. De acordo com o médico especialista João Vianney, o fenômeno climático vai propiciar que o paciente inspire esses vírus e bactérias, podendo ter mais infecções. E as infecções mais comuns são as chamadas ites mesmo, as ites das vias aéreas superiores, rinite, a rinite infecciosa, que é a gripe, o resfriado, a rinocinusite, que é o comprometimento dos seios da face, a otite média, que é a secreção do nariz que vai para o ouvido, as faringites, que muitas vezes acontece, secreção pelo nariz que corre pela garganta. Existem outros problemas comuns que são as infecções das vias aéreas inferiores, como laringite, traqueite e as infecções no pulmão, como bronquite, bronquiolite e pneumonia. Segundo o médico, o que leva mais vezes o paciente a procurar atendimento é a congestão nasal. Que muitas vezes ele faz até uma coisa errada, né? Já vamos falar aí de tratamento. Ele pinga remedinho de desentupir nariz. Esses remedinhos que vendem 3 por 10, que é o remédio mais vendido do Brasil. Tá? Não vamos citar nome, porém são os descongestionantes, que fazem um mal danado.
Faz o efeito rebote. Quanto mais você vai pingar, mais você vai estragar o nariz. No caso das sinusites, existem diferenças nos sintomas em crianças e adultos. A sinusite, principalmente na criança, o seio da face da criança é muito pequeno, então a criança vai tossir. A sinusite na criança, a criança tosse. Já no adulto, ela sente aquela pressão na face, ela sente dor na face. A otite média é outro problema comum no frio e acontece quando a secreção nasal vai para a região do ouvido. Segundo João Vianney, a sensação é chamada de ouvido cheio, como se estivesse descendo a serra. A faringite causa ardência na garganta e tosse. Já a laringite causa uma tosse mais seca, popularmente chamada de tosse de cachorro. Outro quadro comum da época é a bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, o que pode levar à internação. Sobre as pneumonias, é preciso estar alerta, principalmente nos idosos. De acordo com Vianney, o vírus é o porteiro das bactérias. Irrita a mucosa, tanto dessas infecções todas, e abre um caminho, abre uma porta quando a bactéria chega. Ela vai chegar ali, já está tudo estragado, ela vai aproveitar e vai disseminar de uma forma muito rápida. Por isso, muitas vezes, o paciente está com uma gripe, uma simples gripe, evolui para uma pneumonia e muitas vezes complica. A atenção a essas infecções aumenta ainda mais, já que Petrópolis marcou 4,4 graus Celsius, a menor temperatura do ano. A estação do Pico do Couto, na região do Rocio, registrou a temperatura às 5 horas da manhã de terça-feira. A chegada das estações mais frias cresce a atenção com a alimentação, uma aliada importante na manutenção da saúde. Embora não exista um alimento capaz de impedir sozinho a infecção por vírus, a escolha do que vai ao prato pode fazer a diferença na resposta do organismo. Segundo a nutricionista Juliana Gonçalves, é importante investir em alimentos fontes de probióticos, como iogurte natural. A especialista destaca que a hidratação também é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo, além do consumo de alimentos com vitamina C. Laranja, tangerina, goiaba, kiwi ajudam a fortalecer seu sistema imunológico. Vegetais também são importantes fontes de nutrientes no combate a vírus e infecções. Alho e gengibre também são recomendados pela especialista, visto que são anti-inflamatórios. Lembrando que não existe um único alimento que vá fortalecer seu sistema imunológico. É uma combinação de alimentação, dormir bem e atividade física. Olá e sejam bem-vindos a mais uma previsão do tempo. Como de costume, vamos começar por Nova Friburgo. A terça-feira será de sol com muitas nuvens e podendo chover de manhã. À tarde será com temporal e noite chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis e Petrópolis, o dia será bem parecido, variando apenas os termômetros. Na cidade da Imperatriz, a terça-feira será de sol com muitas nuvens, passando a nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite com temporal e as temperaturas variam entre 17 e máxima de 21 graus. Aqui na cidade imperial, o dia será de sol com muitas nuvens com chuva pela manhã. À tarde e à noite pode ocorrer temporal e, nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 20 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, também temos previsão de chuva para essa terça-feira. Em Paraíba do Sul, a previsão indica que será uma terça de sol, com muitas nuvens e podendo chover ainda pela manhã. Tarde e noite com temporal e as temperaturas variando entre mínima de 20 e máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com muitas nuvens passando a nublado, podendo ocorrer chuva pela manhã. A previsão indica que pode ocorrer temporal à tarde e à noite. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. E o nosso jornal fica por aqui. Amanhã estou de volta às 7h30 da manhã e você acompanha todo esse transtorno na vida do Petropolitano por conta da paralisação dos rodoviários da Turp ao longo da nossa programação. Fique ligado também no nosso site, nas redes sociais. Aqui você fica bem informado. Gente, até amanhã!
TVC, a TV do Correio da Manhã.